Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Para a meditação desta noite, vamos abrir nossas Bíblias, Lucas capítulo 24. Eu vou ler dos versos 13 a 17. Evangelho segundo Lucas, capítulo 24. Se você puder colocar-se em pé, em reverência à leitura da palavra do Senhor, nós vamos ler este texto e depois, ainda em pé, nós vamos orar. O Senhor diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que estava distante de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. Iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são essas que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? Pai, nós te agradecemos pelo privilégio de estarmos na tua casa. Reconhecemos que devemos ao Senhor a nossa salvação, as bênçãos que tem nos atingido, os benefícios que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos também, ó Deus, que em nós há uma natureza pecaminosa, um pecado orgulhoso e rude, que deseja a independência de tudo aquilo que vem do Senhor. Mas, ó Deus, observando em tua palavra, aprendamos com aquilo que o Mestre fez a esses dois discípulos, a fim de que jamais sejamos enganados pela arrogância e o orgulho do nosso coração. Abençoa-nos, dirigindo-nos pelo Teu Espírito Santo, que acima de tudo Ele esteja conduzindo-nos no estudo da Tua Palavra e no entendimento da Tua verdade. É o que nós a Ti rogamos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Os perigos de se retroceder na vida cristã e as bênçãos de se reaproximar de Cristo. Claro que há riscos, há perigos quando nós retrocedemos. Eu estou usando este texto dos discípulos após a morte do Senhor Jesus para demonstrar um pouco disso. Quando o Senhor Jesus Cristo foi morto naquela sexta-feira, os dias posteriores à morte dele foram dias de angústia e de incerteza para os discípulos. E aqui nós encontramos dois deles. Se você notar na descrição do capítulo 24, o capítulo começa demonstrando como já alguns dos discípulos tomaram conhecimento da ressurreição de Cristo. E que inclusive estes dois que estavam se afastando de Jerusalém, também tinham conhecimento desses fatos. Mas quando o Senhor Jesus Cristo morre, a circunstância e a situação dos discípulos, e depois no Evangelho de João é nos mostrado isso, alguns deles, como Pedro, voltam para a pescaria, eles voltam a pescar, e esses dois aqui resolvem sair de Jerusalém. Eles agora estão indo para Emaús, a uma certa distância de Jerusalém. Eles estão saindo do centro onde todas aquelas coisas aconteceram. Até ali Deus estava trabalhando com eles e com a obra da redenção em Jerusalém. Tudo o que eles haviam aqui descrito aconteceu em Jerusalém. Vamos dizer assim, o palco onde Deus estava trabalhando era Jerusalém. E o palco onde, a partir deste encontro, outras coisas aconteceram, também foi Jerusalém. Não estava acontecendo nada em Emaús. Não havia nada marcado para Emaús. Não há nenhum relato da ação de Deus em Emaús.
mas há relatos da ação de Deus em Jerusalém, e eles estão saindo do palco onde Deus está trabalhando, onde Deus está fazendo a obra que Ele estava fazendo da redenção em Cristo pela sua morte, da ressurreição de Cristo, e depois disso, do chamado e comissionamento dos discípulos. Tudo isso tem como palco Jerusalém, não Emaús. Voltar a Emaús é retroceder, é sair do centro onde Deus está trabalhando. Voltar a Emaús é voltar atrás, é sair da onde Deus tem trabalhado e direcionado a vida deles. Nós vamos olhar para esse exemplo e depois nós vamos completar a leitura desse texto, falando sobre o perigo de se retroceder na nossa vida cristã. E nós corremos esse risco. Nós podemos passar 3 anos e meio com Cristo e depois resolver voltar para casa. Nós podemos passar 3 anos e meio aprendendo dele e depois retroceder nisto. E nós temos que entender biblicamente como essas coisas se dão. Eu tenho que começar dizendo isso. Nós precisamos começar afirmando que nenhum salvo em Cristo pode retroceder a um estado de perdição. A salvação em Cristo é segura e completa, pois não depende de nós mesmos, mas é promessa incondicional do Senhor. Então, quando falamos de retroceder na vida cristã, em momento algum falamos sobre a salvação. Não pode um crente retroceder para a perdição. Hebreus capítulo 10 diz, nos versos 38 e 39, mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E depois, Romanos 8:1 nos dirá que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, em momento algum, qualquer um desses textos que estamos usando diz que retroceder na vida cristã é retroceder a um estado de perdição. Não, isso não é bíblico. E temos que fazer essa ressalva no início. Em segundo lugar, nós precisamos reconhecer que um salvo em Cristo pode afastar-se da vontade perfeita de Deus, retrocedendo em sua consagração e serviço ao Senhor e trazendo grande prejuízo à sua alma e à sua igreja. Isso nós precisamos reconhecer, que um salvo em Cristo pode dedicar-se ao serviço do Senhor, à vontade perfeita de Deus e retroceder na sua consagração, no seu serviço a Deus. É bem usado o exemplo de Apocalipse capítulo 2, da igreja em Éfeso, quando o Senhor diz assim: conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não pode sofrer os maus, e puseste à prova os que se dizem ser apóstolos e não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Aqui Cristo elogia a igreja em Éfeso. Mas notem, porém, o que ele diz após isso: tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Retrocederam. Então, o final do texto diz: lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, aqui, eles são chamados a voltar à prática daquilo que anteriormente faziam. Então eu tenho que dizer que usarei o termo retroceder com o significado de afastar-se do Senhor e da sua vontade, e jamais na questão da salvação. Olhando então para isso, para os perigos de se retroceder na vida cristã, eu quero começar usando exemplos bíblicos de retrocesso na vida cristã. Quais são os exemplos bíblicos que a Bíblia nos dá de crentes que retrocederam, que avançaram, que cresceram até na sua maturidade, no seu serviço, em fazer a vontade de Deus e por algum motivo voltaram atrás? Olha esse exemplo dos crentes da Galácia. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Só quisera saber isso de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, agora acabeis pela carne? Sabe o que aconteceu com eles? Isso nós chamamos de apostasia, de desviar-se da verdade do Evangelho.
Eles começaram crendo na mensagem que o apóstolo Paulo havia pregado, e o apóstolo Paulo, na carta aos Gálatas, fala sobre a ação do Espírito Santo, fala sobre as questões da lei, que são já as sombras das coisas passadas, e que Cristo é a verdadeira realidade hoje. Mas aqueles crentes resolveram retroceder. Eles já haviam crido em Cristo, eles estavam andando pela fé no Senhor, mas agora eles queriam voltar às práticas do judaísmo. E Paulo diz: olha, quem seduziu vocês? Quem fascinou vocês? Vocês começaram pelo Espírito e agora desejam acabar pela carne? Ele diz: não tem lógica nisso, não há verdade nisto, mas foi o que aconteceu com eles. E o desejo que eles tinham por esta questão da pregação dos judaizantes e da apostasia que aconteceu entre aqueles irmãos. Um segundo exemplo de retroceder na vida cristã, nós temos em 1 Coríntios capítulo 5, verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, que nem ainda entre os gentios se nomeia, como é haver quem possua a mulher de seu pai. Quem eram esses crentes? Quem eram os coríntios? Eram pessoas que haviam ouvido do Evangelho. Logo no começo da carta, Paulo os chama de santos em Cristo. Eram pessoas salvas. E se você ler a segunda carta aos Coríntios, você vai ver que após o arrependimento, essa pessoa, a igreja foi chamada a receber esse crente novamente em comunhão. Então era um crente verdadeiro em Cristo, mas que voltou à prática de pecados passados. Em Corinto, a questão sexual, da prática sexual, era usada para a adoração de diversos deuses. O casamento era levado como uma questão sem importância. Então, aquela pessoa da igreja em Corinto, essa pessoa citada aqui, estava acompanhando aquilo que as pessoas da cidade de Corinto faziam. A igreja tinha um comportamento santo em relação a isso no seu início, mas também começou a acompanhar certas práticas que eles já haviam abandonado, ou seja, retrocederam para voltar a coisas que já haviam vencido, a pecados que já haviam vencido. Isso é retroceder. Há um terceiro exemplo de retrocesso. 2 Timóteo capítulo 4, verso 10, fala de Demas. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Demas foi um dos colaboradores do apóstolo Paulo, inclusive citado nas cartas aos Colossenses e a Filemon. Demas andou ao lado de grandes homens espirituais como Paulo, Marcos, Lucas, e certamente presenciou fatos notáveis. O nome Demas no hebraico significa aquele que se consagrou, e foi isso que Demas fez no início. Ele andou com os apóstolos, ele andou com Paulo, ele participou das viagens missionárias, mas em determinado momento Paulo diz: ele me desamparou, ele voltou atrás, ele retrocedeu, porque ele amou o presente século. Se no hebraico o seu nome significa que se consagrou, no grego significa consagrado à mãe terra, consagrado a esse mundo. O mundanismo e o amor pelo mundo fizeram Demas retroceder. Ele estava andando bem, andando com as pessoas certas, fazendo as coisas certas, mas retrocedeu na sua consagração, conforme o seu próprio nome diz. Agora, tendo esses exemplos bíblicos de apostasia, de pecados da carne que crentes podem voltar, de pecados espirituais que crentes podem voltar, como podemos olhar biblicamente para as causas que levam a um retrocesso na vida cristã? O que pode levar um cristão a retroceder depois de conhecer Cristo em seu serviço e sua dedicação? Quando nós lemos a história dos dois discípulos no caminho de Emaús, os versos 20 e 21 de Lucas 24 dizem o seguinte: e como os principais sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Sabe qual é uma das principais causas de retroceder na vida cristã? Desapontamento. Sabe o que aconteceu com esses dois discípulos? Eles estavam desapontados porque eles esperavam que Cristo fosse o Messias e Rei que libertaria Israel do jugo romano. Mas Jesus morre na cruz. O próprio Império Romano crucifica Cristo.
E eles estão desapontados porque eles dizem: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, não é ele. Então nós estamos indo embora para Emaús. Nós estamos retrocedendo por esse motivo, por essa questão. Com certeza, desapontar-se com tantas questões é uma das razões que mais leva pessoas a retrocederem na sua consagração a Deus. Talvez a vida cristã não foi ou não é como eles esperavam, se decepcionam com Deus e com outras pessoas, e por isso retrocedem. O que nós podemos dizer é que isso demonstra o fato que colocaram seus desejos e planos acima dos desejos e planos de Deus, e se esqueceram daquilo que Cristo os ensinou. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não há razão para retrocedermos na nossa consagração a Deus, porque nos decepcionamos com as pessoas, ou porque esperamos algo diferente daquilo que é a realidade. Mas infelizmente uma das razões que mais fazem crentes retrocederem é o desapontamento. E nós vamos ver o que fazer com isso logo adiante. Em segundo lugar, a negligência no estudo da palavra de Deus. Olha o exemplo de Hebreus capítulo 5. O autor diz assim: do qual muito temos que dizer, de difícil interpretação. Porquanto vos fizestes negligentes para ouvir, porque devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus. E vos haveis feito tais que necessitais de leite e não de sólido alimento. Paulo aqui, o autor da carta aos Hebreus, está os dizendo que são crianças ainda em Cristo. E esta expressão, e vos haveis feito tais, mostra que a responsabilidade por isso era deles. E sabe o que foi que eles fizeram? Qual era a responsabilidade nele nisso? Negligentes para ouvir. Sabe o que significa isso? Preguiça. Sim, muitos retrocedem na vida cristã por preguiça. Preguiça de se aplicarem no conhecimento de Deus, preguiça de estudarem a Bíblia, de conhecerem melhor Cristo, de conhecerem melhor aquilo que Deus tem nos ensinado na sua palavra. Aqueles crentes citados ali precisavam ainda voltar aos rudimentos, coisas que eles já haviam tido, já haviam ultrapassado e avançado, mas eles haviam sido feitos tais por si mesmos, pela sua própria negligência e preguiça, que retrocederam na sua maturidade. Olhe, não se contente com aquilo que você sabe hoje. Não se contente. Você precisa aprender de Deus todos os dias. Se você deixar isso para amanhã, o amanhã chegará e você deixará para amanhã, e a preguiça e negligência fará com que você retroceda. Vou usar um exemplo disso. Você já ficou algum tempo sem testemunhar de Cristo a um perdido? Um bom tempo. De repente surge a oportunidade e você vai pregar e falar do plano de salvação para aquele perdido. Você já viu como as coisas se embrulham e parece que não é tão natural? Aquela sequência de versículos que você tinha decorado já não está mais na mente. Você está explicando o Evangelho, mas não de uma forma tão clara. Alguns meses ou anos atrás isso parecia tão fácil. A gente diz assim: pastor, eu estou enferrujado no meu evangelismo. Não, você retrocedeu. Você estava bem treinado, bem capacitado. É como um atleta que está no auge da sua forma física e abandona os exercícios. Ele retrocede fisicamente. E nós somos assim também por negligência. Então essa é a segunda razão por que crentes retrocedem. Em terceiro lugar, a Bíblia também nos mostra que retrocedemos por ignorar as reais implicações das práticas espirituais. Gálatas capítulo 6 nos diz: não erreis, Deus não se deixe escarnecer. É literalmente, Deus não aceita nariz empinado, Deus não aceita orgulho e arrogância. Porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. E observe agora os dois sentidos disso. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifa a corrupção, o que semeia no espírito, do espírito ceifa a vida eterna. Então nós podemos colher nos dois sentidos, de acordo com aquilo que plantamos.
Mas notem aquilo que é nos ensinado aqui. Eu já vi crentes se expressarem da seguinte forma: olha, fazem já tantos anos que eu não participo da ceia do Senhor. Sabe o que é isso? Negligência. Porque a Bíblia não nos ordena deixar de participar da ceia do Senhor. O que a Bíblia diz é: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim, ou seja, ato contínuo, coma do pão e beba do cálice. E muitos pensam que deixar de participar da ceia do Senhor por um tempo até prolongado não vai ter consequências. Terá. Você está se negando a obedecer algo que Cristo nos mandou, algo que o Evangelho nos diz. Não é bom para nenhum crente deixar de participar da ceia do Senhor. O crente tem que resolver as suas questões e participar da ceia do Senhor. Muitos não entendem as implicações de deixar de praticar questões espirituais, como a oração, a meditação na Bíblia, o evangelismo, as coisas que Deus nos pede, como a presença na casa de Deus. Olha, não vim à igreja hoje, talvez eu também não venha amanhã, não faz diferença. É assim que você pensa? Muitos crentes estão retrocedendo na vida cristã porque desprezam as coisas mais básicas. Retrocedem porque desprezam a participação na ceia do Senhor, desprezam a oração particular, desprezam a devoção particular, desprezam a devoção pública na igreja, desprezam o testemunhar de Cristo e acham que com isso não terá nenhuma implicação e nenhum resultado. O que Deus tem dito a eles: tudo que o homem semear, isso também ceifará. E não semear também é um tipo de semeadura. Sim, porque quando você não semeia a semente certa, as sementes daninhas, que não precisam ser semeadas, nascem. Por negligência, muitos crentes têm retrocedido. Mais uma questão dentro disso: por pecados encobertos. Provérbios 28:13 diz: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Olha, não há forma de explicar aos irmãos este versículo fora daquilo que ele já tem dito. Além da palavra nunca, nós temos apenas a palavra jamais. Então você pode escolher. O que encobre as suas transgressões jamais prosperará. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. Não tem chance. E muitos crentes têm retrocedido na sua dedicação a Deus. Por quê? Porque preferem manter os seus pecados encobertos e não tratados do que levá-los aos pés da cruz. Retrocedem na sua devoção, retrocedem na sua dedicação a Deus, porque preferem manter pecados guardados em seu coração, ao invés de confessá-los e continuar a sua caminhada. Salmo 42, verso 7 diz que um abismo chama outro abismo. Olha isso, esse comportamento não fica sem consequências. Quando encobrimos pecados em nosso coração, e você pode ler o Salmo 38, o Salmo 51, o Salmo 32, os exemplos de Davi ter encoberto o pecado no seu coração e aquilo que aconteceu. Retrocedemos, nos tornamos menores, menos dedicados, e essas questões são demonstrações disso, de como retrocedemos na nossa dedicação a Deus. Agora, a Bíblia também nos ensina que algumas marcas no retrocesso na vida cristã, e eu gostaria de observá-las com os irmãos nesse momento. Algumas marcas indeléveis, ou seja, que não podem ser retiradas disso. Algumas coisas que acontecem quando nós estamos retrocedendo na vida cristã e que não há como negá-las. A primeira delas: o processo de retroceder na vida cristã, primeiro atinge partes na sua vida espiritual, para depois apenas ir se alastrando. Não, o retrocesso não ocorre todo de uma vez. O retrocesso não ocorre em todas as áreas da sua vida. Não, você começa por partes. Vai agindo por partes. Notem uma exortação que o Senhor Jesus nos faz: porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Ou seja, onde estiver aquilo que você está fazendo, ali estará também aquilo que é colocado no seu coração. Há uma ilustração sobre este fato de retrocesso na vida cristã.
Juninho, tem um ponto antes desse, ou esse foi colocado primeiro? Eu vou por esse então, depois eu volto naquele que eu quero tratar. Esse retrocesso na vida cristã atinge partes da vida, e eu gosto de lembrar sempre, quando falo disso, sobre um cântico que eu cantei muito na minha infância, que dizia o seguinte: toque, 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 alguém que bate a porta, toque, 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 alguém querendo entrar, é o mal querendo um lugarzinho. Mas na segunda parte do cântico canta: toque, 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 alguém batendo a porta, alguém querendo entrar, é Jesus, querendo a casa toda. O mal sempre é assim, ele só quer um pedaço. O retrocesso também, ele começa por pequenas partes até atingir o todo. Então é preciso que nós verifiquemos algumas questões em nossa própria vida. Observe, vocês têm escrito ali, pode ser acompanhado: tenho me tornado orgulhoso e menos humilde a cada dia. Isto é uma marca de retrocesso. Marca de avanço é humildade. Marca de retrocesso, orgulho e arrogância. Meu amor e fé em Cristo estão perdendo sua importância? Hoje Cristo é menos importante para você do que foi no passado? Você pode dizer que hoje ama e crê mais no Senhor Jesus do que você cria há um ano? Minha vida de santificação está se enfraquecendo, ou seja, eu estou aceitando na minha vida coisas que antes eu não aceitava. Estou permitindo que pecados entrem que antes eu não permitia que entrassem. Meu interesse pelas coisas espirituais está diminuindo. É um sinal de retrocesso. Amamos a Bíblia, amamos a palavra de Deus, e o amor pela palavra de Deus é um bom sinal se estamos avançando ou retrocedendo. Você pode dizer que o seu interesse e amor pelas coisas espirituais está aumentando ou diminuindo. Meu amor pelos irmãos e pela igreja não é mais tão importante. Ou seja, eu já posso passar boas semanas sem estar com os meus irmãos na igreja, e eu posso passar até mesmo um mês sem ir à minha igreja, e isso não vai me fazer diferença. Meu zelo em ganhar almas está desaparecendo. Você ouve assim: olha, alguém que está talvez no hospital ou está ao final da sua vida, vamos lá pregar o evangelho. E talvez você responda: que isso me importa? A perda do amor pelas almas perdidas é uma marca de retrocesso. Pode passar, Juninho, para o segundo. O retrocesso na vida cristã pode chegar a um ponto que nem mesmo o próprio crente se dá conta de quão longe foi. Sim, às vezes nem o próprio cristão se dá conta de que distância está das realidades espirituais. Há um texto em Juízes falando de Sansão que é muito interessante. Então ela o fez dormir sobre os seus joelhos e chamou a um homem, rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça, começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força. E disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como dantes e me sacudirei. Porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Por vezes acontece. Os crentes vão tão longe no seu retrocesso que eles já não percebem que não têm o mesmo poder, que não têm a mesma dedicação, que não têm a mesma eficácia nessas questões. Eles não percebem que não têm mais a mesma disposição para enfrentar o inimigo, nem para pagar o preço, nem para se sacrificar como antes. Aqueles que gostam de corridas, de maratonas, ou de simplesmente uma corrida de final de semana, podem perceber que quando o atleta deixa de se exercitar, questões que eram tão simples passam a ser um verdadeiro fardo. Isso acontece com os crentes também. Eles retrocedem tanto na sua dedicação a Deus que não percebem todo o mal que já aconteceu e consideram que tudo está ainda como sempre foi. Um dos pontos que não está ali e que eu quero citar
é que o retrocesso na vida cristã começa no coração e somente mais tarde pode ser percebido por outras pessoas. Porque Jesus diz que onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. O retrocesso não começa visível, irmãos. Não. O retrocesso começa escondido lá dentro. O retrocesso não começa aos olhos de todos. Começa no recôndito do coração, aonde nós vamos nos afastando, esfriando, perdendo o interesse. Ninguém percebe isso. Ninguém consegue ver isso, só você mesmo. E isso vai ocupando um lugar cada dia maior, até que o coração revela através das atitudes o que está acontecendo lá. Mas durante um bom tempo, não há como perceber isso. Começa invisível. Eu tenho um verdadeiro temor quando irmãos me pedem para se afastar de um ministério da igreja. Eu tenho um verdadeiro temor quando irmãos me dizem que estarão deixando de vir neste ou naquele culto, talvez por um certo tempo, talvez para sempre. Porque é assim que começa. Nós não nos afastamos de um todo, nós vamos nos afastando aos poucos. Quando alguém deixa um ministério da igreja, a probabilidade dele não voltar é muitas vezes maior do que ele retornar. Sim. A probabilidade que ele retroceda e não avance e permaneça retrocedendo é muito maior do que venha a avançar. Eu tenho um temor tremendo quando crentes me pedem para deixar o ministério, porque eu sei que isto é apenas a porta de entrada. As coisas não param por aí. Não param, nunca são simplesmente isso. Deixam o ministério para depois deixarem os cultos, para depois deixarem a igreja. Retrocedem sem perceber, acham que estão dando um tempo apenas em alguma coisa, mas na realidade estão dentro de um processo de afastamento. Então nós precisamos dizer, como deter o retrocesso na vida cristã? Biblicamente, o que fazer para deter o retrocesso na nossa dedicação e na nossa consagração ao nosso Deus? Em todas as coisas da vida cristã, por sermos pecadores e falhos, tudo na vida cristã começa por confessar todos os nossos pecados conhecidos. O retrocesso é detido quando colocamos em prática 1 João 1,9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Tudo começa pela confissão. Tudo começa por concordar com Deus. Senhor, eu estou retrocedendo. Senhor, eu estou me afastando. E eu posso usar aqui um adendo dizendo, irmãos, nós podemos retroceder por motivos lícitos. Sim, podemos retroceder por motivos aceitáveis. Mas isso não impede que o processo de retroceder se aplique à nossa vida. Em toda e qualquer forma, precisamos começar confessando ao Senhor que estamos agindo de uma forma imprópria. Em segundo lugar, perdoar ofensas e assumir sua responsabilidade pelo retrocesso. Paulo diz aos Colossenses, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se o retrocesso é causado por desapontamento com alguém, é preciso que haja perdão. Assim como Cristo nos perdoou, é preciso que façamos com os demais. E além de perdão das ofensas, assumir as nossas responsabilidades. Talvez o exemplo maior de retrocesso no Novo Testamento seja o filho pródigo. E olhe como a Bíblia descreve a sua conduta. Lucas 15, de 17 a 20. E tornando em si, disse:
quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, faze-me como um dos teus empregados. E levantou-se e foi para o seu pai. Ele diz o quê? Pai, a responsabilidade não é tua, a responsabilidade é minha. Se existe um culpado aqui por todo o retrocesso na minha vida, sou eu mesmo. O Senhor está isento disso. O retrocesso no meu viver é minha responsabilidade. Em terceiro lugar, priorizar a devoção particular e familiar. Nós precisamos compreender que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Não, a nossa luta não é contra os compromissos que temos, a nossa luta não é contra o nosso patrão, a nossa luta não é contra o nosso emprego, a nossa luta não é contra a nossa faculdade, a nossa luta não é contra a nossa escola. Existe algo muito maior por detrás de tudo isso. Porque temos que lutar contra a carne e o sangue, diz Efésios 6,12. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, as potestades, os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade. Precisamos reconhecer isso, que essa luta acima de tudo é espiritual. Pedro nos dirá assim: deixando, pois, toda a malícia e todo o engano e fingimentos e invejas e todas as murmurações, desejai efetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que por eles vades crescendo. É preciso o quê? Que a sua dieta seja Bíblia, 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 Bíblia e Bíblia. Ninguém detém o retrocesso se não alimentar-se da palavra de Deus. Sem Bíblia ninguém terá sucesso. É impossível. Em quarto lugar, priorizar a sua igreja antes de seu trabalho e lazer. Hebreus 10, 25 diz: não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto quanto mais vedes que se vai aproximando aquele dia. O que Deus tem nos mandado aqui: não deixe a sua igreja. A sua igreja é prioridade na sua vida. Seja o que for, não deixe a sua igreja. Eu sou daqueles, e reconheço que muitos irmãos aqui também são, daquele tempo de virmos de bicicleta para a igreja, de a pé, de ônibus. Na minha infância, podia-se contar talvez em 4 ou 5 dedos os irmãos da igreja que tinham carro. E nós precisávamos vir do jeito que desce. E vínhamos. Hoje nós temos tantas e tantas facilidades para vir à casa de Deus. E parece que se tornou mais difícil. Parece que se tornou mais complicado. Complicado é furar o pneu da bicicleta no meio do caminho, você tem que chegar na igreja empurrando. Isso é complicado. Mas não o resto. A gente vem. Priorizar a sua igreja antes de seu trabalho e lazer é essencial para deter o retrocesso. E para terminar, as bênçãos de deter o retrocesso e de se reaproximar de Cristo. Eu vou voltar agora à história em Emaús, para contar o final da história. Lucas 24, 17 diz: e ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? Lembre que eles estão saindo do palco, eles estão saindo do lugar onde as coisas estão acontecendo. Não tem nada acontecendo em Emaús, não tem nada que pegar o caminho para Emaús. O caminho para Emaús é retrocesso. E enquanto eles estão retrocedendo, a marca do retrocesso é sempre essa: por que estáis tristes? Eu nunca vi alguém retroceder alegre. Não, é impossível um crente retroceder alegre, não há como. Mas eles estão retrocedendo tristes. Essa é a condição dos discípulos enquanto retrocediam. Mas agora, lá na frente do texto, eles dizem assim, no verso 32: e disseram um para o outro, depois de encontrarem Cristo, depois de Cristo falar com eles no caminho:
Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abriu as Escrituras? Olha o que eles dizem. Eles já estão retornando, não para Emaús, mas para Jerusalém, e eles estão dizendo o seguinte: você não sentiu o seu coração arder? Você não sentiu aquela paixão ser renovada? Você não sentiu novamente o amor que o Mestre colocou nos nossos corações enquanto Ele nos falava? O que faltava para esses discípulos era ouvir a voz do Senhor Jesus Cristo. Só Ele pode aquecer os nossos corações. Só Ele pode despertar a paixão verdadeira pelas coisas de Deus. Como que Deus recebe aqueles que se reaproximam? Em Lucas 15, Jesus usa duas parábolas para explicar isso. Nos versos 3 a 6 ele diz: e ele lhes propôs essa parábola dizendo, que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, e vai após a perdida até que venha achá-la, e achando-a, a põe sobre os seus ombros, rejubilando, e chegando a casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Qual é a reação dele? É a reação de Deus. Quando os crentes se reaproximam da sua consagração. A parábola do filho pródigo mostra o mesmo. Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, trazei o bezerro cevado e matai-o, comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Como Deus nos recebe quando nos reaproximamos de Cristo? É uma alegria quando irmãos restabelecem a sua confiança e a sua dedicação a Deus. E para completarmos, a história do caminho de Emaús diz assim nos versos 33 e 34: e na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém, e acharam congregados 11 e os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. Eles se levantam e tornaram para... No começo eles estavam indo para onde? Saindo de Jerusalém, indo para Emaús, saindo do palco onde as coisas estavam acontecendo, indo para lugar nenhum, retrocedendo. Agora no final do capítulo 24 você lê: e levantando-se, tornaram para Jerusalém. Eles retrocederam. Agora eles voltaram para onde? Para o palco onde todas as coisas acontecem. Você lembra o que aconteceu depois disso? O Senhor se encontra com eles, se revela a eles, eles testemunham do Cristo ressurreto. Ainda em Jerusalém, alguns dias depois, eles veem Jesus ser elevado aos céus e a sua promessa: mas recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E qual foi a exortação de Jesus? Fiquem em Jerusalém, até que sejais revestidos de poder. Em Atos 2, o que é descrito? O Espírito Santo vem. Pedro sai pregando. O mesmo Pedro que havia retrocedido. Agora ele sai pregando e 3.000 almas são convertidas. O retrocesso nos leva para longe da onde as coisas acontecem, mas o retorno, a reaproximação, nos leva para o lugar aonde Deus tem trabalhado. Concluindo, desde a minha infância eu tenho visto e testemunhado o quanto Deus trabalha na sua igreja. Este é o palco, este é o lugar. Não é longe daqui, é aqui. É na sua igreja que Deus trabalha com os nossos corações. É na sua igreja que Deus nos transforma. É na sua igreja que Deus nos fortalece e nos comissiona. Eu fui chamado a ser um ministro do Evangelho na minha igreja. Ela tinha 5 por 8 metros de madeira com janelas de um lado só. E quem diz que Deus se importa com isso? Tudo que Deus faz, Ele faz na sua igreja. Esse é o lugar. Não se distancie dele. Esse é o palco. É aqui. O lugar aonde nos reaproximamos de Deus
e aonde o servimos.